você não entendeu ainda, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre hidrostática. Bom, pessoal, mas o que é hidrostática? É o ramo da física que estuda a força exercida sobre fluidos em repouso. E o que é fluidos? Fluido é toda substância que pode escoar facilmente, não tem forma própria e tem a capacidade de mudar de forma ao ser submetido à ação e pequenas forças. O fluido ele pode ser tanto líquidos quanto gases e também o plasma, que é o quarto estado da matéria. Pessoal, dentro da hidrostática nós temos a densidade. Densidade, ou também chamada de massa específica, é a relação de massa e volume. A densidade é dada por ρ, a letra grega ρ, massa sobre volume. Densidade, a unidade de densidade é quilos por metros cúbicos, ou também pode ser por gramas por centímetros cúbicos. Então, por aqui a gente já sabe que a massa ela pode ser em gramas ou em quilos. E o volume pode ser em centímetros cúbicos ou em metros cúbicos. Bom, agora nós vamos falar algumas curiosidades sobre a densidade. A densidade é inversamente proporcional ao volume. Então, a gente tem a fórmula aqui, para a gente visualizar melhor. M sobre V. Se o volume for maior, se é inversamente proporcional, a densidade vai ser menor. Ou vice-versa, se a densidade for maior, o volume vai ser menor. Agora, é proporcional à massa. Então, se a massa é maior, a densidade também vai ser menor. Se a massa for menor, a densidade também vai ser menor. E também, como eu já falei lá, a densidade ela pode aparecer em gramas por centímetros cúbicos ou quilos por litros. Quilos por metros ou quilos por litros também. Lembrando que para a gente transformar metros cúbicos para litros, a gente tem que saber que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. E dá para fazer a regrinha de 3. Vamos exercitar agora. Um corpo de massa de 800 gramas ocupa um volume de 200 centímetros cúbicos. Calcule a densidade. Na A ele pede de gramas por centímetros cúbicos. Então vamos lá. A fórmula de densidade é densidade igual a M sobre V. Aqui a gente não vai precisar transformar nada, porque a massa já está em gramas e o volume já está em centímetros cúbicos. Então é só jogar na fórmula. Densidade igual a 800 por 200. Vocês concordam que eu posso cortar aqui? Então, 8 dividido por 2, 4 gramas por centímetros cúbicos. Bom, pessoal, aqui na B nós temos quilos por metros cúbicos. Eu já deixei o cálculo pronto para adiantar, né? Então tá. O que eu fiz aqui primeiro? Como o problema está dando em gramas e em centímetros, eu preciso transformar, né? Afinal, a gente não pode trabalhar com medidas diferentes. Então, o que eu fiz? Eu sei que 1000 gramas vale 1 quilo. Então, eu quero saber quantos quilos valem 800 gramas. Então, eu fiz a regrinha de 3. 1000 vale 1 e 800 dá para x. Então, 1000x igual a 800. 800 dividido por 1000 deu 0,8. 1 metro cúbico é 1 milhão de centímetros cúbicos. E eu coloquei que 200 centímetros está para x, que é o que eu quero descobrir. Agora, a gente vem para cá, para que eu terminei o cálculo aqui. Eu coloquei em notação científica porque eu prefiro trabalhar assim. Então, 1 vezes 10 na 6, x, igual a 2 vezes 10 na 2, né? 200 igual a 2 vezes 10 na 2. X igual a 2 vezes 10 na 2, dividido por 1 vezes 10 na 6. É só a gente fazer assim, ó, 2 dividido por 1, 2, 10 tu repete. E assim, esse 6 está positivo e ele vai passar lá negativo. Então, eu tenho 6 negativo com 2, 4 negativo metros cúbicos. Aplicando na fórmula da densidade, a gente tem, já achamos os valores, tanto de massa quanto de volume. Então, a gente joga na fórmula. 8 dividido por 2 igual a 4. O 10 você repete. E a gente tem que o 4 está negativo, então ele vai passar para lá mais positivo. Se eu tenho uma dívida de menos 1
e somo e pago com 4, vou ficar com 3. Então, agora vamos falar sobre a pressão. Pressão é a relação entre a força aplicada sobre um corpo e a sua área sobre a qual ela atua. A fórmula de pressão é P, pressão, força, sobre a área. A unidade de pressão do sistema internacional é newtons por metro quadrado, ou Pascal. Esse nome foi dado ao físico francês Blaise Pascal, que estudou o funcionamento da prensa hidráulica. Agora eu vou falar sobre algumas curiosidades sobre a pressão. 1 Pascal é igual a 1 newton por metros quadrados. A pressão é proporcional à força e inversamente proporcional à área. Ou seja, se a área for maior, a força vai ser menor. E se a força for maior, a área vai ser menor. Agora de pressão, vamos lá. Em uma região em que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, um tijolo de massa de 1,2 kg está apoiado sobre uma mesa. Vamos calcular a pressão exercida em newtons por metros quadrados, a pressão exercida pelo tijolo na mesa. O que a gente precisa fazer primeiro? Aqui temos um dado, que o tijolo ele tem 20 por 6 centímetros. Só que assim, no problema ele pede newtons por metros quadrados, então a gente já vai ter que mudar isso daqui. A gente calculou a área, 20 vezes 6 deu 120 centímetros ao quadrado. Então a gente vai passar isso para metros. 1 metro, vou passar um macetezinho para vocês de como transformar metro quadrado em centímetro quadrado e tal. 1 metro a gente sabe que são 100 centímetros. 1 ao quadrado é 1. 100 ao quadrado é 10.000. Então a gente faz a regra de 3. 1 vale 10.000 centímetros, né? 1 metro vale 10.000 centímetros quadrados. E eu quero saber 120 quanto que é em metros quadrados. Então a gente só faz a regra de 3. Eu passei isso daqui para a notação científica, então 10.000 ficou 1 vezes 10 na 4. 1 vezes 10 na 4x igual a 120. 120 sobre 1 vezes 10 na 4 deu 120 vezes 10 na menos 4, porque aqui estava positivo, passou negativo. Ou também eu passei para a notação fixa, eu tirei o zero e ficou 1 vezes 10 na menos 3. Então agora a gente precisa calcular a força para depois a gente jogar na fórmula de pressão. A força a gente tem a massa, que é 1,2, vezes a gravidade, que é 10. 1,2 vezes 10 deu 12 newtons. Jogando todos esses dados na fórmula de pressão, a gente tem que 12 dividido por 12 vezes 10 na menos 3, 12 dividido por 12 é 1. O 10 não se repete, mas aqui está negativo, vai passar positivo, newtons por metros quadrados. Então, a gente agora vai falar sobre a pressão dos líquidos. A pressão de todo líquido, ela depende da densidade desse líquido, que é representada pela letra ρ. Depende da gravidade também, que é pela letra G, que é sempre constante. E depende da altura que esse líquido tem, por exemplo, no mar, num recipiente, indiferente. Assim que são as 3 incógnitas para descobrir a pressão do líquido. A gente tem 2 fórmulas para descobrir 2 coisas sobre os líquidos. Por exemplo, para descobrir a pressão exatamente do líquido, que a gente vai comparar a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Ou seja, a densidade do líquido, a gravidade que está sendo exercida sobre o líquido e a altura em que a altura que tem esse líquido. Outra fórmula que a gente tem é pressão igual a pressão ATM, que é a pressão atmosférica, mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Quer dizer o quê? A gente quer saber a pressão total que está sendo exercida sobre um recipiente ou a pressão que uma pessoa está sofrendo a tantos metros de altura. Quer dizer o quê? Essa pressão aqui a gente tem em Pascal, essa é a pressão atmosférica, mais a pressão do líquido exatamente. Pressão dos recipientes. Independente do formato do recipiente, a pressão sempre será a mesma. Aqui temos um líquido dentro de um recipiente. Ele tem uma pressão. Ao abrirmos esse recipiente, entrará a pressão atmosférica que vai exercer uma pressão maior no líquido.